Boa tarde a todos. Estamos convosco para levar até vós a procissão dos Passos, aqui a partir da cidade de Braga, na Igreja de Santa Cruz. Boa tarde, Rui. Vamos acompanhar esta solenidade que acontece todos os domingos de Ramos aqui na nossa cidade de Braga. Rui, estamos na Igreja Santa Cruz. Que igreja é esta? De onde nos encontramos? Muito bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos acompanham. Deixar também desde já a nota que podem nos fazer comentários, colocar questões, que nós vamos tentando também aqui acompanhar a partir dos canais da Arquidiocese de Braga e do Diário do Minho. Estamos numa belíssima igreja, aliás, eu sou suspeito para falar sobre a Carense, mas eu gosto muito desta igreja, acho que é uma das igrejas mais esplendorosas da cidade de Braga, com o barroco bem presente na sua fachada, no seu interior, toda ela dedicada à simbologia da Paixão de Cristo. Ela é devotada à devoção à Santa Cruz, ao Santo Lenho, é a devoção matricial da Irmandade de Santa Cruz, que foi fundada em 1581 pelo professor Jerónimo Portilho. No entanto, quis o destino que ela se transformasse num verdadeiro empório devocional da Paixão. É uma via sacra em espaço fechado, com 7 capelas de passos, como era a tradição até meados do século XVIII. Portanto, quem entrar aqui tem uma via sacra em intensidade dramática, até culminar no altar-mor, onde se dá a crucificação e a morte de Cristo. Portanto, uma belíssima igreja, começada a construir em 1625, e depois reedificada um século depois por causa de problemas nas suas coberturas, e esta versão final é de meados do século XVIII, mais ou menos da década de 30 do século XVIII, e de facto temos aqui uma belíssima igreja, um belíssimo templo, onde trabalharam grandes artistas, nomeadamente o Frei José de Santo António Vilaça, que fez aquela magnífica Capela-Mor, mas também o Francisco Machado Landim, de Landim, Famalicão, do Mosteiro de Landim, que fez estes retábulos laterais do período nacional do Barroco. Temos também a imagem do Senhor dos Passos, que veio substituir a primitiva imagem que está lá em cima no Núcleo Museológico da Irmandade de Santa Cruz, que é de 1905, é uma obra-prima do João Evangelista de Araújo Vieira, um dos grandes artistas, quiçá o maior escultor bracarense da história, que fez imensas das esculturas que estão nas nossas igrejas, mas deixou esta belíssima escultura do Senhor dos Passos, que hoje vamos ver aqui, já deve estar neste momento a percorrer as ruas da cidade de Braga. Sim, porque esta procissão tem início na Igreja de São Paulo. Exatamente, como é tradição nas procissões dos Passos desde a sua origem, deve cumprir um itinerário entre 2 pontos distintos, simbolizando um deles o pretório, de onde parte, e o outro o Calvário. Aliás, no início desta procissão, nos seus períodos iniciais, ela realizava 2 sermões, era o sermão do pretório, a começar a procissão, e o sermão do Calvário a encerrar. Eu julgo que em algumas localidades ainda se faz isso. O sermão do encontro é uma inovação do último século. Aqui em Braga foi introduzida, por exemplo, em 1946. Portanto, o objetivo é encenar o percurso de Cristo entre o pretório e o Calvário. Aliás, na sua primeira versão, que é em Lisboa, na cidade de Lisboa, os Passos da Graça, cumpria exatamente o número de metros que Cristo terá percorrido na cidade de Jerusalém. Apesar de todas as nuances que foram tendo, é já uma procissão com longa história, esta procissão dos Passos. Exatamente, e convém aqui recordarmos que ela vai ser introduzida em Braga em 1597 pelo arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus. Sabemos que foi por sua iniciativa que ela foi introduzida na cidade de Braga, e a partir da Igreja do Pópulo, do convento agostiniano que ele próprio fundou na cidade de Braga. Depois, em 1735, a Irmandade dos Passos, entretanto criada, vai mudar de lugar, vai mudar para a Capela de Santana na Avenida Central, uma capela que também já não existe, por divergências com os frades. Entretanto, a capela foi demolida pelo Dom Gaspar de Bragança em 1769, capela que estava mais ou menos no sítio onde hoje está o McDonald's. Não faz patrocínio à procissão, às transmissões, mas vou dizer para as pessoas se conseguirem localizar. Entretanto, muda provisoriamente para a Igreja da Lapa. Como a Igreja da Lapa era de relativas reduzidas dimensões, vai ser transferida, fundida à Irmandade de Santa Cruz em 1772. Portanto, a primeira procissão de espaço organizada a partir da Igreja de Santa Cruz é apenas em 1773. No entanto, a procissão de Braga será a segunda mais antiga do país, isto porque os agostinianos introduziram em Lisboa em 1587, e na cidade de Braga, um agostiniano, Dom Frei Agostinho de Jesus, grande arcebispo de Braga, introduziu no ano de 1597. Esta é uma procissão também que se realiza agora
no domingo de Ramos, mas no passado já teve também outras datas. Na documentação da Irmandade dizia num domingo da Quaresma que foi mais oportuno. Efetivamente sabemos que em meados do século XVIII ela se realizava no terceiro domingo da Quaresma e que até 1933 se realizou no quinto domingo da Quaresma, portanto no domingo anterior a este, o antigo domingo da Paixão, e só em 34 ela passa para o domingo de Ramos, no momento em que se cria a Comissão da Semana Santa. A Comissão da Semana Santa é criada em 1933 e entendeu-se que a procissão dos passos deveria estar enquadrada naquilo que se chama a Semana Santa, então convidaram a Irmandade Santa Cruz a colocar a procissão no domingo de Ramos. A partir de 34 ela passa a realizar-se no domingo de Ramos. Estamos de facto no pórtico da Semana Santa, no domingo de Ramos. Esta manhã tivemos nas nossas comunidades e também na Sé a celebração dos Ramos, a celebração da bênção dos Ramos e a Eucaristia, onde se faz também a leitura da Paixão do Senhor. Neste caso, no ano A em que nos encontramos, no ano litúrgico dominical A, escutamos a leitura da Paixão segundo São Mateus. Já estamos a ver o início da procissão, que tem também uma organização própria. Exatamente, temos os solípedes aqui a atravessar a Rua do Anjo, rua que celebra o Anjo Custódio, uma celebração que foi introduzida no início do século XVI pelo rei Dom Manuel e que muitas cidades homenagearam, atribuindo o nome de uma rua, como foi aqui o caso da Braga. E o Dom Diogo de Sousa coloca também o Anjo Custódio sobre a porta, sobre a Galilé, na entrada principal da Catedral. A primeira curiosidade, logo a seguir, tinha uma outra tradição. Nós vimos uma espécie de farricoco, vou-lhe chamar assim para se entender. Não é uma espécie, é mesmo um farricoco. Muito bem, mas que está trajado como um farricoco, que traz uma corneta. Exatamente, é um farricoco trajando do roxo, porque a procissão dos passos se realizou sempre durante o período da Quaresma, né? Os outros farricocos saem na quinta e na sexta-feira, em que por tradição até o Concílio Vaticano II era o traje negro da liturgia. Entretanto, esta procissão levava grandes filas de farricocos a abrir a procissão com matracas, como sucede na procissão de Quinta-feira Santa. Isso foi interrompido em 1896 por muitos problemas com os farricocos aqui na cidade de Braga e também aqui nesta procissão em particular com os penitentes que também foram interditos em 1876 pelo arcebispo Dom José Joaquim de Azevedo e Moura. Porque eles perturbavam a procissão? Sim, esta procissão era muito conhecida, aliás, vinham pessoas de fora de Braga para apreciar a procissão dos Passos de Braga por causa das hordas de penitentes, estamos a falar de centenas ou milhares de penitentes, pessoas que se flagelavam em público ou carregavam pesados grilhões, pesados ferros, com sangue, vestidas de branco. Era uma procissão penitencial e, de facto, esse espetáculo que acabava por degradar aquilo que era o sentido e o objetivo da procissão. Então o arcebispo Dom José Joaquim de Azevedo e Moura, que tinha sido ministro da Justiça, como bem dizer, era um homem que tentou pôr ordem em muitas coisas aqui na Arquidiocese de Braga, também colocou em ordem a procissão do Senhor dos Passos e, portanto, sob pena de excomunhão, tiveram que cumprir essa regra. Já vamos recebendo aqui alguns comentários, aqui a Armanda Alves, que nos vai acompanhando de Paris, e aqui vemos o farricoco roxo. Esta trombeta era tocada ao longo do percurso, numa espécie de alerta para as pessoas se confessarem a tempo de bem comungarem na Páscoa da Ressurreição. Hoje já não acontece isso. Não, hoje já não acontece. Aliás, ele continua na procissão dos Passos, não é o caso único, é uma figura típica das procissões dos Passos. E é o Sr. João Oliveira, que vai mantendo viva esta tradição aqui também em Braga. Aliás, a procissão dos Passos, como vai dizer, tem imensas práticas particulares, os seus guiões também são muito típicos desta procissão, muito altos, marcados pela sua verticalidade. Em muitos lugares ainda se faz a puxada dos guiões, que é para digamos, encontrar os homens mais valentes, mais capazes, para levarem com segurança o guião durante a procissão, não o deixarem tombar ao sabor dos ventos. É um dos símbolos belos também desta procissão e iremos ter a oportunidade de ver passar aqui também na imagem para perceberem do que é que estamos a falar, se porventura é a primeira vez que acompanham esta transmissão da procissão dos Passos que habitualmente temos feito nos últimos anos a partir do Diário do Minho, da Diário do Minho TV, agora com a DM TV. Convidámos-vos
a localizarem a vossa proveniência, se estão a acompanhar-nos no Facebook do Diário do Minho ou da Arquidiocese de Braga, dizendo-nos de onde nos estão a ver, ou se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, que nós, entretanto, também possamos ajudar-vos a compreender melhor esta procissão. E neste momento estamos a ver um andor com a réplica do cruzeiro que deu origem à Irmandade de Santa Cruz. Este cruzeiro está no Jardim de Santa Bárbara, quem o quiser ver. É um cruzeiro do século XVI, tempo de Dom Diogo de Sousa. E foi junto deste cruzeiro que existia no sítio onde está neste momento a Igreja Santa Cruz, que foi fundada a Confraria do Bom Jesus da Vera Cruz, pelo professor Jerónimo Portilho, um mestre de escola que era imprimidor, como diz na documentação, aqui da Rua de São Marcos, e que depois de enviuvar entrou na Companhia de Jesus, segundo consta, e portanto é ele que funda o que vem a dar a Irmandade de Santa Cruz, à qual depois se fundiram no final do século XVIII muitas irmandades e confrarias aqui de Braga, como foi o caso da Irmandade dos Passos, do Bom Jesus dos Passos, que vem aqui parar em 1772. Porque esta procissão inicialmente foi instituída por essa Irmandade dos Passos. Foi instituída pelo próprio arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus e depois criada a Irmandade na Igreja do Popo. Ainda hoje na Igreja do Popo tem lá a capela, que era a Capela do Senhor dos Passos, que é a última capela do lado do Evangelho, ou primeira, se for a partir do altar-mor, da Capela-mor, que tem os azulejos que evocam precisamente o Jesus com a cruz às costas. Aliás, é uma procissão com muita tradição aqui na cidade de Braga. E nessa altura o trajeto não era este? Não, nós sabemos o trajeto, porque está na documentação da Irmandade. O trajeto das procissões evoluiu bastante. Aliás, as procissões passavam todas pela Rua de São João, porque já não passam desde que há a Rua Dom Afonso Henriques. Aliás, na Rua de São João existia um dos passos, convém dizer que a Irmandade dos Passos tinha 7 altares de passos na cidade de Braga, e esta procissão cumpre o itinerário desses passos. É uma via sacra encenada. Vemos agora também o estandarte. Vemos os guiões, vemos aqui a resistência, como é preciso muita resistência para segurar os guiões. Um dos estandartes é o estandarte SPQR, que é uma sigla que evoca precisamente, que sai em todas as posições dos passos que se fazem, e vamos ver agora esse guião, que ele vem a seguir, que evoca precisamente o percurso de Cristo, porque Cristo foi conduzido num percurso pelos romanos, e os romanos levavam esse estandarte que significa SPQR, Senatus Populus, que é romanos, é o Senado e o povo de Roma. Aliás, isto ainda hoje é o símbolo da cidade de Roma. E todas as procissões de passos levam este estandarte, apesar de se dar muitas interpretações a esta sigla. A verdade é que a real interpretação é Senatus Populus, que é romanos em latim. E são belíssimos estes estandartes da Irmandade de Santa Cruz. Também uma bela imagem que estamos a ver do Largo Carlos Amarante. Exatamente, o antigo Campo dos Remédios, o Campo dos Remédios, porque existiu aqui um grande convento, o maior convento da cidade e o mais antigo no lado nascente desta praça. Foi demolida entre 1908 e 1911, malogradamente, porque esta praça teria uma monumentalidade ainda maior se esse convento ainda cá estivesse. Saudamos a quem nos acompanha de Vila Nova de Gaia, da Suíça, de França, certamente também de Braga estarão a acompanhar-nos. Muitos deles estão na rua, não estarão a acompanhar-nos nas redes sociais, mas por certo outras pessoas em suas casas nos acompanham e vão dizendo aqui nas redes sociais do Diário do Minho, no Facebook do Diário do Minho ou da Arquidiocese, a vossa proveniência para também vos saudarmos. Vemos então a imagem que há pouco referiste, uma imagem belíssima. Exatamente, que deixou impressionados os seus contemporâneos em 1905, a imagem foi bastante elogiada e a verdade é que foi tão admirada que tentaram replicá-la em muitos lugares. Eu diria que sem tanto sucesso como esta imagem. De facto é um primor, uma obra-prima do João Evangelista de Araújo Vieira, um dos maiores artistas de sempre da nossa cidade. Convém dizer que o Antero de Figueiredo, que era um lisboeta, que viveu uma parte da sua juventude aqui em Braga, no seu livro O Último Olhar de Jesus, um romance muito curioso, lhe dedica um capítulo aqui a Braga e, em particular, ao João Evangelista Vieira, que ele conheceu pessoalmente, e que é o Leonardo, que é a personagem principal desse romance, e que foi inspirado precisamente pelas suas obras, nomeadamente pelo Cristo que está em Santa Maria Madalena da Falperra. Por isso, o último olhar de Jesus é o último olhar daquele Cristo magnífico que também está na igreja de Santa Maria Madalena.
A primitiva imagem do início, há pouco referiste também que esta veio substituir uma outra imagem. Está no Núcleo Museológico de Santa Cruz, que às vezes na Semana Santa costuma ser aberto. Não sei se esta Semana Santa vai estar aberto, mas é uma imagem em roca, com roupas como é costume das imagens do Senhor dos Passos. De facto, esta imagem é de uma beleza extraordinária. Saudamos de novo a quem nos acompanha, agora de Cabeceiras de Basto e de facto também de Braga, então já se manifestaram os de Braga, pelo menos no Facebook do Diário do Minho. Temos também aqui o João Farias, da Serra da Estrela, da Covilhão. Obrigado, João Farias, por nos estar a acompanhar. E a Maria Isabel Quaresma, que está no Alentejo, Vila Nova de São Bento, a acompanhar-nos também. Estas crianças que acompanham também a procissão, em quase todas as procissões aparecem, são também uma particularidade desta tarde. Exatamente, as procissões geralmente. Aliás, na documentação da Irmandade sabemos que era costume dar-se confeitos, um arratel de confeitos, é assim que está escrito, aos meninos que participassem como anjinhos nas procissões. Há pouco também, Rui, referiste que a procissão tem um percurso que passa por algumas estações da Via Sacra. Exatamente, que estão instaladas nas ruas da cidade. Exatamente, por tradição são 7, só no século XVIII, segunda metade, é que um Papa se lembrou de acrescentar mais 7, portanto ficaram a ser 14, mas eram inicialmente 7. Por ser muitas cidades ainda existem 7, em Braga eram 7, há 2 que mudaram de sítio, um que desapareceu ou foi reformulado, o que está hoje na Casa dos Coimbras. Entretanto, a Irmandade de Santa Cruz nos últimos anos acrescentou um 8º, digamos. Em outras cidades há 5, porque a igreja de onde sai a procissão e onde encerra também contam, portanto, nesse caso só fazem 5, e há cidades como Ovar e penso que Guimarães também, que têm 5 estações de passos na cidade. Também temos a particularidade que cá dentro, onde nos encontramos, na Igreja Santa Cruz, temos também os 7. Exatamente, como era a tradição, e aliás os passos evocados eram também sempre os mesmos, né? Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus flagelado, Jesus coroado de espinhos, Jesus apresentado à multidão, o Ecce Homo. Depois um encontro com a mãe, que não vem nos Evangelhos, né? Mas que se calcula que possa ter acontecido. O Senhor com a cruz às costas, a caminho do Calvário, e depois a crucificação e a morte de posição. Ficámos com esta particularidade de que as estações eram 7 e que depois, entretanto, foram sendo acrescentadas para se tornarem 14 e agora até quase 15, quando se termina com a ressurreição, não é? E no caso do Bom Jesus, por exemplo, temos 19 capelas, né? E culmina com a Ascensão. Deixamos aqui o convite para visitarem Braga, na Igreja Santa Cruz, e poderem contemplar as 7 estações da Via Sacra que estão à nossa volta. Aliás, Braga é uma cidade especial do ponto de vista do imaginário da Paixão de Cristo. Sabemos que os 2 elementos que mais destacam Braga hoje no mundo é o Bom Jesus do Monte, que é património da Unesco, e é a Semana Santa, portanto, e ambos brotam do mesmo imaginário da Paixão de Cristo. Isso tem a ver também com a passagem de pessoas como o Dom Frei Agostinho de Jesus pela cidade de Braga, que também deixou um percurso com 7 passos da Paixão na cerca do Convento do Póvoa, que entretanto desapareceu, que poderá ter inspirado até o formato do Bom Jesus nos nossos dias. E aqui, neste largo, vamos acompanhar um momento significativo desta procissão. Exatamente, vai ser o Sermão do Encontro, que foi introduzido em Braga em 1946 e foi sendo introduzido também noutros lugares. Aliás, a Procissão dos Passos tem muitos momentos de encenação, como pretende reproduzir o caminho de Cristo entre o Pretório e o Calvário, acaba por ser enriquecida, como o Canto da Verónica, que se faz em muitos lugares, e penso que até a uma determinada altura se fez aqui em Braga também. E esse será um momento que nós também acompanharemos em direto, escutando a pregação este ano com o Padre João Alberto. Exatamente, o Padre João Alberto Correia vai pronunciar o Sermão do Encontro, fim do qual há o encontro das imagens de Cristo com Nossa Senhora da Soledade, com a sua espada, evocando a última dor de Nossa Senhora, a dor da soledade, bem presente aqui em Santa Cruz, porque Santa Cruz, nos seus tempos matriciais, fazia a procissão do enterro, que era com a imagem da Senhora da Soledade, a Senhora que conduz o seu filho ao túmulo. Entretanto, ainda está a decorrer a procissão, porque a imagem do Senhor dos Passos vem ali pelo meio da procissão. Sim, bem mais ou menos a meio, depois entretanto vai ser acrescentada a imagem da Senhora da Soledade, e atrás da imagem da Senhora da Soledade são introduzidas as evocações das 7 dores de Maria, com as crianças aqui do Infantário de Santana, da Irmandade de Santa Cruz, que daqui a um bocadinho estão aqui atrás de nós, aqui dentro da igreja.
ansiosas por entrar também na procissão. Saudamos a quem nos acompanha da Alemanha, o António Rodrigues, de Ferreiros de Braga e de todos vós que nos acompanhais. Lembrando que nós continuaremos estes dias com transmissões. Na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira teremos também transmissão em direto. Exatamente, a procissão da Burrinha na quarta-feira a partir das 9h30, a procissão do Senhor Ecceomo na quinta-feira a partir das 22 horas e a procissão do Enterro do Senhor também a partir das 22 horas na sexta-feira santa. Aproveitamos também para dar aqui nota das pessoas que nos vão acompanhando: a Conceição Lima de Fátima, a Conceição Gonçalves da Suíça, a Joaquina Fernandes de Santa Maria da Feira, e temos aqui também um bocadinho do Porto, o Augusto Oliveira, que nos vai acompanhando, e a Lili Fernandes do Luxemburgo. Muito obrigado a todos. Vamos ouvindo o coro que ontem também participou na procissão da transladação, entoando Miserere, coordenado pelo mestre António Vilas Boas, e que continua também aqui a entoar os cânticos que fazem também memória deste momento que a Igreja vive e começa hoje, a Semana Santa. E certamente daqui a pouco também vou entoar o Cântico dos Martírios, que é o cântico tradicional que os bracarenses cantam ao Senhor dos Passos nas vias sacras que se faziam de madrugada dentro, até há umas décadas atrás, aqui na cidade de Braga. Toda a madrugada se faziam vias sacras pelos passos no fim de semana em que decorria a procissão. E a procissão vai chegando, já vemos o presbitério a aproximar-se, os minaristas. Há bocadinho víamos a imagem da Umbela Basilical, já passou, já deve estar em frente à igreja. Umbela Basilical, que é um grande guarda-chuva, que as pessoas muitas vezes se perguntam o que é que significa, que vem uma sineta também à frente, e tem a ver com o facto da Catedral de Braga ser basílica menor, uma das basílicas menores, aqui vemos, foi a primeira basílica menor aqui da cidade de Braga, nos anos 20. Entretanto, temos mais 3. Temos a Basílica dos Congregados, a Basílica do Sameiro, primeiro o Sameiro, nos anos 60, depois dos Congregados nos anos 70, e muito recentemente o Templo do Bom Jesus Monte também passou a ser basílica. Portanto, uma belíssima imagem agora aqui do Largo Cais de Amarante e deste centro histórico, desta magnífica cidade que é a cidade de Braga. Quem nos estiver a ouvir e quiser viver para Braga, pode vir. Estamos prontos para vos acolher. Saudando aqueles que nos acompanham de novo, de Ponte Lima, o André Dias, e a procissão está
a chegar ao largo. Ao largo. E assim que chegar, vamos começar o Sermão do Encontro. Só dar nota que quem presida a procissão este ano é o Sr. Dom Delfim Coelho, portanto, Bispo Auxiliar de Braga. Também é uma estreia para ele nesta procissão do Senhor dos Passos. Vemos agora a banda de Cabreiros, a única banda filarmónica sediada no Concelho de Braga, no presente. Outrora era a banda dos Órfãos de São Caetano e a banda das Oficinas de São José, que costumavam fazer as procissões da cidade de Braga. Agora a única banda em atividade é a banda de São Miguel de Cabreiros, que vai sempre acompanhar as procissões da Semana Santa de Braga, todas as procissões, aliás, que se fazem na cidade de Braga. E aqui vemos o Sr. Bispo Auxiliar Dom Delfim aqui a chegar à Igreja de Santa Cruz, e dentro de momentos o Padre João Alberto Correia vai iniciar o Sermão do Encontro. Vemos aqui os guardas do Cabido também, os guardiães da vetusta Catedral de Braga, e dentro de momentos certamente vai-se começar a pronunciar o Sermão do Encontro. Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Estimados cristãos, lamento informar-vos que não foi possível. Eu sei que não é uma notícia em primeira mão, mas todos sabemos que as notícias em primeira mão e sensacionalistas depressa passam à história. Mas há outras notícias, as boas notícias, que constituem um verdadeiro evangelho, que não passam à história, mas marcam a história. Não foi possível. Vai ter que beber o cálice da sede, aquele que junto ao poço de Jacó havia dito à samaritana que era a água viva, a água da vida eterna. Vai ter que provar o cálice da escuridão e da amargura, aquele que, tendo curado o cego de nascença, se afirmou como a luz do mundo. Vai ter que provar o cálice da morte, aquele que em Betânia chamou Lázaro à vida. Não foi possível afastar o cálice. E não propriamente porque Deus quisesse, mas sobremaneira porque os homens não quiseram. Eis que começa uma história que seria trágica se o seu fim fosse apenas e só o Calvário. Eis que começa uma história que marcou a história e uma notícia que transformou o mundo. Queira o Senhor dos Passos que esta notícia, apesar de não ser em primeira mão, transforme também os nossos corações. E bem sabemos que depois de ter chegado à cidade santa de Jerusalém e de ter sido aclamado Hosana, Hosana, ó Filho de David, bendito que venha em nome do Senhor, depois disso começa para Jesus uma semana difícil. Tão difícil que no Getsemane se exprime deste jeito: Pai, afaste-se de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. Caros cristãos, sabeis porque é que o cálice não se afastou? Eu sei que sabeis, mas permiti-me que vos lembre e que faça aqui convosco uma reflexão sobre as principais figuras do caminho do Calvário. E começo naturalmente por aquelas de cunho mais negativo, que fizeram com que não fosse possível afastar este cálice de dor.
Começo naturalmente pelas autoridades judaicas que há muito tempo andavam à espreita de uma oportunidade para entregar Jesus. Sentiam-se ameaçadas, sentiam-se incomodadas e até desinstaladas. Tinham medo do que pudesse acontecer, porque um homem bom que trazia uma boa notícia estava ali para transformar a história e para fazer daquele judaísmo ressequido uma nova proposta de vida, uma nova mensagem de salvação. Sim, as autoridades judaicas, como as de hoje, sempre se sentiram incomodadas na presença de Jesus, por aquilo que ele fazia e por aquilo que ele dizia, e sobretudo pela coerência das suas palavras e das suas obras. Sim, é a coerência que marca os grandes homens. E se olharmos para a história da salvação, percebemos que uma das grandes marcas de Deus é exatamente esta, a da coerência. Mas além das autoridades judaicas, e instigadas por estas mesmas autoridades, aí estavam no exterior do pretório de Pilatos as multidões a exigir a Pilatos que o crucificasse. E mesmo quando lhes foi dada a hipótese de escolher entre um homem bom chamado Jesus e um ladrão e salteador chamado Barrabás, eles disseram: solta-nos Barrabás. E que faço eu a Jesus? Pergunta Pilatos. Crucifica-o, crucifica-o. Sim, são estas as figuras sinistras do caminho do Calvário, às quais podemos juntar algumas outras. E já não vou falar dos soldados romanos, porque esses cumpriram a sua missão. E até já vos falei de Pilatos. Esse, à semelhança das autoridades de todos os tempos, não quis assumir responsabilidades, lavou as mãos. Sinal que ficou para a história como um gesto claro de hipocrisia. E ainda hoje, quando alguém procede do mesmo jeito, cá estamos nós a dizer: eis alguém que, como Pilatos, lava as suas mãos. Ou então, perdoai-me a expressão, porque na linguagem popular até dizemos: sacode a água do capote. Sim, foi o que Pilatos fez nesta circunstância, para agradar a uns e a outros, e já não a gregos e a troianos, mas a judeus e a latinos, para agradar, lavou as mãos e disse: é lá convosco, não quero ter nada a ver com o sangue deste homem. Pilatos é de facto uma figura sinistra no caminho do Calvário, ou ainda antes disso, no pretório que ele ocupava como governador e para o qual, diz a história, não tinha qualidades. E também sabemos que entre os discípulos de Jesus houve uma ou outra figura sinistra. Já todos ouvimos falar de Judas e do beijo frio da traição, que ficou para a história exatamente como gesto perverso de alguém que é capaz de trair um amigo. Aquele que mete comigo a mão no prato. A expressão de amizade e de intimidade é esse que me vai trair. Serei eu, Senhor? Pois em qualquer um de nós há sempre um Pilatos e há sempre um Judas escondido, que se revela em momentos em que somos chamados à responsabilidade, em que somos chamados a assumir as consequências daquilo que fazemos. E até Pedro, esse homem que, quando Jesus revelou o género de Messias que havia de ser e que disse: Mestre, eu irei contigo até à morte, até Pedro, em pouco tempo, por 3 vezes, negou o Mestre. Antes de o galo cantar, 3 vezes me negarás. Isto é, antes de amanhecer, nesta noite dura e fria da paixão, até tu, Pedro, me hades negar. E se em cada um de nós se esconde um Pilatos, um Judas, também em cada um de nós se esconde um Pedro, que na hora própria é capaz de negar o Mestre
e de negar os seus amigos. 3 figuras sinistras do caminho da paixão de há 2000 anos. Poderíamos agora passar a tantas figuras sinistras dos caminhos da paixão dos dias de hoje, para já não falar de 2000 anos de história em que tanta e tanta gente deixou marcas negativas naquilo que é a humana existência. E mais ou menos sempre pelos mesmos motivos e com as mesmas motivações. Passo diretamente para os dias de hoje, onde percebemos que vão havendo figuras tão ou mais sinistras que à época em que Jesus foi negado e entregue e traído. E estas figuras pode ser qualquer um de nós, porque há pouco eu dizia que em cada um se esconde um Pilatos, um Judas e um Pedro. Mas há outras figuras, e essas sim, bem mais terríveis, que continuam nos dias de hoje a tornar pesada a cruz de tantos de nós e tantos dos nossos irmãos. Poderíamos falar de uma comunicação social que, por vezes, julga tudo e todos na praça pública e condena antes de nos tribunais terem sido inquiridas as pessoas e ditadas as sentenças. Sim, é verdade, meus amigos. Não são todos assim, infelizmente, mas anda por aí muita comunicação social perversa, à espera de apontar o dedo, à espera de denegrir imagens de pessoas, ao serviço, sabe-se lá, de que poderes, sejam eles económicos, políticos ou até porventura religiosos. Há por aí muita comunicação social perversa, que já julgou as pessoas antes de elas serem julgadas e que já as incriminou, mesmo se porventura não são criminosos. Cabe-me denunciar os cristos da paixão de hoje, que são vítimas de toda essa gente. Cabe-me dizer aqui que há muitos irmãos nossos com uma cruz pesada aos ombros por causa de tudo isto que acabei de referir. Mas poderíamos ainda apontar aqui uma terceira figura sinistra dos caminhos da paixão de hoje. A primeira, já disse, é cada um de nós. A segunda é uma figura coletiva. Sim, alguma comunicação social que por aí anda e até, ao que parece, tem muitas audiências. É o que me vão dizendo, porque eu não vejo. Mas há uma terceira figura, e essa também é terrível. É a figura daqueles que nos orientam, e às vezes, e muitas vezes, nos orientam mal. É ver como há reformas de tostões para alguns e indemnizações de milhões para outros. É ver a pouca vergonha que vai acontecendo num país que se diz civilizado. É ver como às vezes se investe demasiado naquilo que não interessa, quando no Serviço Nacional de Saúde, quando nas escolas, quando na segurança, não se investe aquilo que deveria ser investido. É verdade, meus amigos. Estas são as figuras sinistras, a terceira figura sinistra, uma figura coletiva do cenário da paixão dos dias de hoje. E é por isso que temos gente excluída, e é por isso que temos gente arrumada para uma valeta, e é por isso que temos gente abandonada à sua sorte, e é por isso que temos gente que morre antes do tempo, e é por isso que temos tantos Cristos nos caminhos da paixão de hoje. Basta abrirmos os olhos para os vermos, e seria desejável que estendêssemos as mãos para os ajudarmos. Sabeis porque não é possível que se afaste este cálice de dores?
há 2000 anos, foi por causa de Pilatos, foi por causa de Judas, foi por causa de Pedro. 2000 anos depois, é por nossa causa, é por causa de alguma comunicação social, é por causa de alguns governantes, sejam eles políticos ou o que quer que seja, que não nos governam bem. Sim, continua a haver Cristos hoje. Continua a haver muita gente a carregar uma cruz demasiado pesada. Mas a história do Calvário seria trágica se ficasse apenas pelo Calvário. Deixaria de ser evangelho, deixaria de ser boa notícia se tudo terminasse com a morte de Cristo na cruz. Apraz-me registar aqui algumas figuras positivas deste caminho do Calvário. Sim, eu quero falar do bem. Eu quero colocar na minha boca aquelas palavras do homem mais bondoso da história, este que estamos a ver, com o rosto desfigurado e a olhar para o alto, completamente entregue nas mãos do Pai. Sim, e começo por falar das mulheres de Jerusalém, senhoras sensíveis, que ao olhar para este homem, reconheceram nele os próprios filhos, às quais Jesus diz: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Sim, quero lembrar as mulheres de Jerusalém, quero lembrar o Cireneu, esse homem que vinha do campo e que foi instado para ajudar a levar a cruz. Não sabemos se o fez por sua própria e livre vontade. Sabemos que o fez e que ficou para a história e que ainda hoje a marca do Cireneu é usada para falar daqueles que visitam os doentes nos hospitais, nas camas em sua casa, para falar daqueles que visitam os presos nas cadeias, para falar daqueles que ajudam quem sofre, quem anda desanimado, triste e infeliz. E aqui, dando um salto aos dias de hoje, permiti-me que fale dos enfermeiros, esses homens e mulheres, nem sempre vendo reconhecidos os seus méritos e o seu empenho junto dos doentes nos hospitais, verdadeiros cireneus dos dias de hoje. E deixai que fale também aqui de tantas mulheres que, junto de seus filhos, assumem esta missão de ajudá-los a deixar o vício e a elevarem-se, quer na cultura, quer na espiritualidade. Sim, entre essas mulheres estão as mães. E é exatamente essa a terceira grande figura de bondade que eu hoje quero evocar. A mãe de Jesus. Eu sei que ela anda por aí. Uma mãe nunca abandona o seu filho. E é exatamente no cenário da paixão que mais de perto ela está. Bate-lhe forte o coração. Apressam-se os seus passos. Vem ao encontro do filho, porque ela sabe que neste momento um simples olhar da mãe é capaz de transformar o caminho de um filho. Sim, ela que ouvira no templo da boca de Simeão essa profecia de que uma espada de dor havia de trespassar o seu coração, e tantas outras espadas de dor o trespassaram ao longo dos tempos, ela agora sente o seu coração trespassado por 7 espadas de dor, isto é, pela totalidade da dor. Conseguiríamos nós imaginar quanto sofre, quanto sangra o coração de uma mãe ao olhar para o filho neste estado, ao saber que ele é condenado injustamente, ao saber que ele leva uma cruz pesada às costas. Quanto sofre o coração da mãe, mas quanto é importante a sua presença. E por isso aí está a mãe a dizer-lhe: filho, é por uma boa causa, e a causa é a humanidade toda. Não poderia haver causa melhor, não poderia haver causa maior. E é a palavra sussurrada ao ouvido, e é o olhar que se cruza, sim, esse olhar terno, sofrido, e ao mesmo tempo esse olhar de incentivo que seguramente neste momento
dá a Jesus força para continuar o caminho do Calvário. Até porque ele sabia que o caminho do Calvário não era um fim em si, mas era simplesmente Páscoa, era simplesmente passagem para uma outra vida, à qual no futuro vai chamar a sua própria mãe. Meus amigos, este é o momento do encontro, sim, e é o momento em que pedimos à Senhora das Dores e a Jesus Cristo sobre a cruz. É neste momento que lhe pedimos que aconteçam encontros felizes, positivos, eu diria até encontros redentores como este, entre as mães e os filhos, sim, entre os casais desavindos, entre uma sociedade que anda demasiado tensa e com inúmeras picardias. Sim, é necessário que aconteçam encontros, porque de desencontros já nós estamos cansados. É verdade, não tanto quanto Cristo a caminho da cruz, mas verdadeiramente cansados. Somos convidados a transformar esta história. Somos convidados a ser sinceros e verdadeiros uns com os outros. Sim, o grande desafio é exatamente estender as mãos para ajudar e nunca o dedo para condenar. O grande desafio que é colocado a qualquer um de nós é o caminho da verdade e da bondade, é o caminho da justiça e da retidão, é o caminho redentor. Sim, isso só é possível quando, mais do que sermos discípulos do Senhor dos Passos, quando mais do que isso, se formos capazes de seguir os passos do Senhor. Imagino o que irá na cabeça daquele Jesus sobre a cruz, o que irá na cabeça desta mãe. E faço minhas aquelas palavras que em tantos lados são cantadas: ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à minha dor. Não haverá seguramente, meus amigos, mas há tantas dores que são parecidas às de Jesus Cristo e às da Senhora das Dores. Está nas nossas mãos a transformação da história. Está nas nossas mãos a mudança deste mundo. Está nas nossas mãos fazer desta uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Isso está nas nossas mãos. E para isso é preciso carregar a nossa cruz, levemo-la nós aos ombros e ajudemos os outros também a levar a sua. Exatamente a caminho de um calvário, de um qualquer calvário, em um qualquer dos dias, em uma qualquer das ruas da nossa vida e da nossa cidade. Exatamente porque sabemos que o Calvário não é fim de nada, mas é, sem mais, a passagem para tudo. Porque é exatamente a partir do Calvário e da cruz que começa a prefigurar-se a Páscoa da nossa libertação, a Páscoa da nossa redenção. E por isso aí fica o convite para que, mais do que espectadores de um momento, mais do que encenadores de um teatro, seja cada um de nós um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, o Senhor dos Passos, seguindo os passos do Senhor. Que assim seja. Terminamos então de ouvir o Sermão do Encontro pelo Padre João Alberto Correia. Temos agora também incorporada na procissão a Senhora da Soledade, a Senhora que evoca uma das dores de Nossa Senhora. E agora a procissão vai contornar aqui o Largo Carlos Amarante e reorganizar-se. Recordar que atrás do andor da Senhora da Soledade vai também incorporar-se agora as crianças do Infantário de Santa Ana, aqui da Irmandade de Santa Cruz, que vão apresentar cada uma das 7 dores de Maria, já agora evocar as 7 dores: a profecia de Simeão, a primeira dor, a segunda dor, a fugida para o Egito, aliás que vai dar origem aqui na cidade de Braga à famosa procissão da burrinha, também a terceira dor, a perda e o encontro de Jesus no templo. Depois as 4 últimas dores são ligadas à paixão
o encontro que terá sucedido de Maria a caminho do Calvário, depois a dor da morte de Cristo, segue-se a dor de Cristo a ser colocado no regaço de sua mãe, tirado da cruz, o descimento da cruz ou a lançada do centurião, e depois a última dor é a dor da deposição, a dor do túmulo. Portanto, evocando também as dores humanas, esta Maria que é humana e que também se une a nós em cada uma das nossas dores no dia-a-dia. Vamos ouvindo o coro também continuando a entoar os cânticos alusivos também a este momento especial e os bracarenses que vão assistindo também aqui aos milhares aqui neste Largo Carlos Amarante. Junto ao Dom Delfim Gomes, Bispo Auxiliar de Braga, que vai presidindo, está o Presidente da Comissão das Solenidades da Semana Santa, o Cónigo Abelino Amorim, e também o Capelão da Irmandade de Santa Cruz, desta igreja onde nos encontramos, o Cónigo Vítor Novaes, também reitor do Seminário Maior de São Pedro e São Paulo. E aproveito, Padre Marcelino, o Dom Delfim Gomes vai carregando nas suas mãos, não é o Santíssimo Sacramento, certo? Sim, estas procissões são acompanhadas com o pálio, mas sob o pálio é habitual transportar o Santo Lenho, uma pequena relíquia da cruz de Cristo, que a tradição diz foi descoberta por Santa Helena e que depois foi distribuindo-se por todo o mundo católico, ainda que em algumas comunidades, não tendo Santo Lenho, muitas vezes se utiliza apenas uma cruz com essa mesma simbologia, mas estou certo que aqui neste caso nós vemos uma relíquia do Santo Lenho que está nas mãos do Sr. Dom Delfim Gomes, nosso Bispo Auxiliar. E a verdade é que aqui na Irmandade de Santa Cruz, que é devotada precisamente ao Santo Lenho, à Santa Cruz, há 3 relíquias do Santo Lenho, portanto é possível que aquela que seja carregada seja uma delas. Outra está aqui na igreja, neste crucifixo, está aqui na entrada e portanto a Irmandade, sabemos, tem 3 relíquias do Santo Lenho. E a Santa Helena é evocada também na fachada do templo, no órgão de tubos e até aqui neste retábulo ao lado do qual nós nos encontramos. É a mãe do Constantino Magno e está agarrada à cruz no frontão desta magnífica igreja. Ao seu lado, 2 figuras reais, uma delas identificada como sendo o imperador Constantino Magno, que segundo se crê terá convertido antes da morte e que concede de facto a liberdade de culto aos cristãos, foi fundamental. E do outro lado, o Dom Afonso Henriques, a quem terá aparecido o Cristo crucificado antes da Batalha de Ourique. Também outra lenda foi sendo alimentada a partir do século XIV. A verdade é que a Cruz de Cristo está desde o início na fundação, no brasão de Portugal e por vontade do próprio Dom Afonso Henriques. Fiquem o convite, ao chegarem à Igreja Santa Cruz em Braga, antes mesmo de entrarem, contemplem a fachada, que é uma belíssima obra de arte, mas também um monumento de catequese. Exatamente, a fachada está toda ela cheia de símbolos, de inscrições. Aliás, é famoso o friso que está sobre a porta por causa dos famosos galos, mas tem muitos outros símbolos associados principalmente à devoção à Santa Cruz. Aliás, tem ali alguns excertos dos Evangelhos ligados à Paixão, mas também de hinos que já não se usam das vésperas da festa da Santa Cruz, precisamente. A festa da Santa Cruz que agora nós, com o novo calendário, celebramos a 14 de setembro. Exatamente, mas que no passado era a 3 de maio. Aliás, a primeira pedra desta igreja foi lançada no dia 3 de maio de 1625, presidindo o arcebispo de então, Dom Afonso Furtado de Mendonça. Daí quem nos acompanha a partir de Barcelos se recorda que é o seu dia de festas, o 3 de maio, porque essa era a data inicial da celebração da Santa Cruz. Mas de Barcelos ainda ninguém comentou, mas temos de Famalicão, de Ribeirão e muita gente da Guarda. Temos aqui uma grande audiência da Serra da Estrela, já tínhamos há pouco da Covilhã, a Stella Lopes da Guarda, a Maria Isabela Oliveira e de Vila Nova Famalicão, a Felisbina Almeida e também dos Açores. Um abraço para todos que nos vão acompanhando. De Vila Flor também nos acompanham, terra onde esteve o parco. O nosso Delfim Gomes foi o parco em Vila Flor. E uma saudação também para quem nos acompanha a partir da Diocese de Bragança Miranda. Lembrando que não se esqueçam de subscrever
o canal do YouTube do Diário do Minho e também as redes sociais do Diário do Minho, Facebook, poderem estar mais próximos, subscrevendo, colocando gosto, colocando seguir, para que nos próximos dias, com as transmissões que vamos levar até vós, desde quarta-feira, com a procissão Vós Sereis o Meu Povo, nós conhecemos-la como a procissão da Burrinha, ou a Senhora da Burrinha, e na quinta-feira e na sexta-feira estaremos sempre convosco a partir das 21h30. Esta procissão é longa, ela não acaba aqui, passou aqui, mas vai acabar aqui, mas agora continua. Exatamente, vai dar ainda uma volta pelas principais ruas da cidade, passar junto da Catedral também. Recordar que esta é das 4 grandes procissões da Semana Santa que tem um percurso mais longo. Não é muito mais longo, mas é um pouco mais longo, precisamente porque começa e termina em pontos distintos e tem, de facto, esta interrupção aqui também no Largo Carlos de Amarante, que lhe vai conceder aqui uma dimensão um pouco maior que as demais procissões. A propósito da extensão desta procissão, há pouco referiste, mas poderias recordar-nos que ela tem uma origem de acompanhar os mesmos metros que Jesus percorreu. Exato. Aqui em Braga sabemos que não é exatamente, mas na sua origem as procissões dos passos foram criadas com a intenção de replicar o caminho de Cristo a caminho do Calvário, inspirados os agostinianos portugueses pelo que se passava em Sevilha, pelas iniciativas do Marquês de Tarifa em Sevilha, que depois de uma viagem à Terra Santa pretendeu reproduzir esse percurso doloroso de Cristo na sua cidade e, portanto, o objetivo era cumprir aquele itinerário que não chega a 1 quilómetro, convém dizer, em Jerusalém. Também Jerusalém, que também foi muito alterada ao longo dos séculos, mas sabemos onde era o Pretório, sabemos onde era o Calvário e, portanto, não será difícil imaginar que o percurso tivesse sido algo similar àquilo que ainda hoje é evocado e que muito devemos aos franciscanos, que durante vários séculos fomentaram a devoção à paixão. Aliás, quando foi impossível viajar até à Terra Santa, os cristãos irem por causa da instabilidade política e militar que houve em certos períodos, nomeadamente séculos XVI e XVII, começaram-se a introduzir as vias sacras de substituição, as peregrinações de substituição, que deram origem às vias sacras monumentalizadas, que começaram na Europa Central e depois se propagaram um bocadinho por todo o mundo cristão. Aqui em Braga temos o Bom Jesus do Monte, mas antes do Bom Jesus estivemos no Convento do Popolo, precisamente pela mão do mesmo arcebispo que introduz esta procissão, o arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, que governou a Igreja de Braga e a cidade de Braga entre 1588 e 1609, um grande homem sepultado no convento que fundou, o Convento do Popolo. Vamos escutando este compassar das varas dos pecadores do ano, que é tão característico. E agora chamava a atenção para este cântico que vamos ouvir, que é o Cântico dos Martírios, um cântico tradicional dos Passos de Braga, quando outrora se faziam vias sacras toda a madrugada pela cidade, no fim de semana dos Passos, entoava-se este cântico. Quando eu era criança, ainda na transladação do Senhor dos Passos, era espontaneamente entoado enquanto se acompanhava o andor do Senhor dos Passos. E vamos escutar, é muito belo.
Bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que para nos livrar das culpas morreu em nosso favor. Assim se vai cantando esta versão que estamos a escutar, já com arranjos do Padre Manuel Faria, que pega neste cântico tradicional que o Gonçalo Sampaio recolhe e que se cantava espontaneamente aqui na cidade de Braga, faz um arranjo, não alterando o âmago da música e da letra, mas dando-lhe este arranjo belíssimo que estamos a escutar enquanto a procissão vai circulando pelo Largo Carlos Amarante. Padre Marcelino, a procissão estamos a terminar a nossa transmissão. De qualquer forma, hoje é um dia importante para a Igreja, para os católicos, a abertura da Semana Santa. Tivemos de manhã na Sé a ver o rito bracarense, as portas da Sé a abrirem-se. É significativo este momento para os cristãos. Sim, esta é a Semana Maior, como também muitas vezes se designa, com o título Semana Santa se acrescenta uma Semana Maior. É de facto o centro da nossa fé e que nos aponta para os próximos dias, o Tríduo Pascal, a celebração de Quinta-feira Santa, Sexta-feira, Sábado, com a solene Vigília Pascal e depois amanhã da Ressurreição. É daqui que tudo parte. Todo o nosso calendário litúrgico, toda a vida litúrgica e toda a vida cristã parte daqui. É um pouco a meio do ano, vamos dizer assim, mas é o início de tudo. É a partir deste mistério pascal que se configura toda a nossa fé cristã. E por isso o Domingo de Ramos é o pórtico destes dias, a abertura solene destas celebrações. E a beleza que aconteceu esta manhã, se tiverem também a oportunidade no próximo ano, não deixem de estar presentes, porque continuamos a ter uma particularidade, como o Rui referiu, do rito bracarense. Depois da benção dos ramos na Igreja de São Paulo e a procissão até à entrada da Sé, vemos a porta da Sé fechada e um ritual em que o arcebispo termina batendo com a cruz na porta para que ela se abra, como um pouco para que se abram os nossos corações, batendo no nosso coração, sendo a Sé o coração da Diocese como Igreja-Mãe, batendo à porta do nosso coração para que possa entrar. É um gesto que marca de facto o início da Semana Santa e que nos convida não apenas a assistirmos a estes momentos, mas a fazermos deles a nossa própria vida, como também nos dizia na pregação o Padre João Alberto, a seguirmos o Senhor dos Passos e a seguirmos os passos do Senhor. Esse é o grande desafio que nos é proposto para estes dias. Deixamos de novo o convite para voltarem à nossa companhia. Na próxima quarta-feira estaremos num outro lugar, mas também com uma bela procissão, Rui, sem fazermos spoiler, alguma palavra para o entusiasmo de acompanharem a transmissão da próxima quarta. Não deixem de nos subscrever nos canais do YouTube e do Facebook do Diário do Minho, para assim estarem mais próximos de todas as notícias, não só estas, mas todas aquelas que dia a dia o Diário do Minho também leva até vós. Da minha parte, desejo-vos a continuação de uma boa tarde, de uma santa noite e uma santa semana para todos. Muito bem, eu também me despeço, agradeço ao Padre Marcelino a companhia e a quem nos acompanhou a partir dos canais da Arquidiocese de Braga e do Diário do Minho, e estaremos cá na quarta-feira novamente a partir das 9h30 da noite a acompanhar a célebre procissão da Borrinha, cortejo bíblico, vós sois o meu povo. Contamos consigo. Thank you.